Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu estou esfregando as minhas mãos porque essa é uma semana, olha, é uma semana que a gente estava esperando aí há bastante tempo, tá? Onde pode acontecer e a gente torce para que aconteça a confirmação do Clássico Grenal na finalíssima da Copa do Brasil deste ano. Então nós estamos com esse encaminhamento. Os dois, Grêmio e Internacional, encaminharam bem nos primeiros jogos. O Grêmio vencendo o Atlético Paranaense aqui na Arena, em Porto Alegre, por 2-0. E o Internacional vencendo o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, no Mineirão, por 1-0. Então, os dois têm a vantagem e basta que segurem essa vantagem para que possam passar a final da Copa do Brasil. Então, temos essa expectativa, temos essa esperança, só não temos a certeza, mas temos a torcida para que isso aconteça. E sobre esse que vai ser o principal assunto, claro, vamos analisar o que aconteceu nos jogos aí no final de semana, com a surpresa do Internacional escalando a sua equipe titular, o Grêmio, ao contrário, mantendo-se no seu planejamento e colocando o time reserva, e também do que aconteceu na Série C do Campeonato Brasileiro e o que vai acontecer hoje ainda, já que o Juventude joga logo mais à noite, não é? Pela Série C, nesses quadrangulares finais, aí, nesses mata-matas para o final da Série C. Otávio Hoffmann, Antônio Bavaresco, Thiago Rocha e Diogo Rossi, que está de partida, né? Diogo Rossi, eu quero dizer que Diogo Rossi... Ficou pesado. Não penso que o Diogo está saindo daqui, está saindo, não. Ele está de partida porque ele vai amanhã de manhã cedinho, ele viaja para Curitiba, a bela Curitiba, a belíssima cidade, eu digo sempre, exemplo de capital para todo o país, Curitiba, para acompanhar lá o Grêmio contra o Atlético Paranaense, né? Que seja pé quente, ô Diogo. Obrigado, Rogério, eu fiz esse levantamento, tá? Fora de casa eu perdi 2 vezes, só, em jogos que eu fiz. 2 em... Me dá o contexto. Sei lá, mais de 30. Então tá bom. O mais emblemático foi o Mundial. Mais mas aí tudo bem, mas tu... Ali é 50%, 50%, né? porque passou do Pachuca, mas né? vencemos o Pachuca. Eu perdi uma vez com o Inter, foi contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2014... E aquela vez contra o Santa Fé, também na Libertadores 2015. Foram as únicas derrotas. De resto, eu sou pé quente. Bom, e antes da gente projetar, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse final de semana, né? O Grêmio jogando ainda mais em São Paulo, foi no horário da macarronada, né? Se bem que a macarronada é mais no domingo, né? Mas de qualquer maneira, sábado, 11 horas da manhã, um jogo que eu não sei se tem muito o que comentar, porque estava todo mundo dormindo naquele jogo, né? Mas eu gostei Tanto do horário, Grêmio... viu, Rogério? Nós não tínhamos tido nenhum jogo da dupla Grenal nesse horário. Tá, mas Nesse ano? Não, sábado. Sábado, 11 da manhã, nenhuma vez. Mas tem que acordar o jogador bem mais cedo, né? Tudo bem, mas eu gostei, assim, deu bastante público no Morumbi. Bastante. Né? 46 mil torcedores, 2 milhões de renda, quase 3 milhões de renda. Eu gostei do horário, eu acho bacana. Não, o jogo não foi ruim, foi um jogo ruim. interessante. Claro, não teve gol, daí o gol não é um detalhe, viu? Para mim, pelo menos, não é. É importante, mas tirando essa questão, os goleiros trabalharam bem. O goleiro do São Paulo fez 2 grandes defesas, o goleiro do Grêmio também. O goleiro do Grêmio foi o melhor em campo. O Grêmio jogou... Não se percebia muito, pela primeira vez em muito tempo, quero dizer isso. Aliás, talvez pela segunda, porque contra o Atlético Paranaense também. Não se percebia muito que era o time reserva do Grêmio. Jogou mais ou menos... Parece, claro, não teve tanto a posse de bola, mas teve momentos ali que alternou. Teve mais que o São Paulo. Havia um contexto de time, né? Havia um contexto de time. Não, estava organizadinho. Os laterais, ninguém vazou muito, como a gente costuma ver nos jogos do time reserva do Grêmio. Mais ou menos o que se espera desse time, né? Porque já tinha vencido o Atlético Paranaense. Sim. Mas as anteriores, o que eu quero dizer, viu, Rogério? Concordando contigo, que está havendo, na minha visão, uma evolução do time reserva do Grêmio. Sim. Até, vamos lá, né, Bavaresco, até pela qualidade técnica dos jogadores. Sim, se for também. comparar o time reserva do Grêmio do ano passado com esse time reserva dessa temporada, é um salto até de qualidade os reservas, enorme. dos reservas são melhores. David Braz,
Paulo Miranda. O Paulo Miranda já era reserva no passado, né? Mas o Luciano, o Diego Tardelli, o Luan, que acabou se tornando reserva. O Galhardo que não tinha. O Galhardo que não tinha. Aliás, jogou bem o Galhardo, né? De novo, né? Eu, particularmente, Michel, eu gostei muito... Tu não prefere ele que o Léo Moura ali naquela função de reserva? O Léo Moura hoje Tá mais é inteiro, a né? questão do D'Alessandro, do Internacional. Que Léo a gente Moura é vai um ficar tiozinho, nessa. né? Agora, eu gostei muito de um jogador e não gostei nada de outro jogador. Já sei o que tu vai falar. Quem que tu acha que eu não gostei? Tardelli, tu não deve ter gostado. Tardelli, Também não gostei. parece- Mas ele alterna. O Tardelli é um jogador... Eu estou fazendo uma leitura dele, Rogério, pro bem dele. Talvez eu esteja equivocado. Talvez eu esteja sendo muito bonzinho. te parabenizar. Os jogos que ele entra no time titular, ele se sai muito melhor. Tem jogador que não sente. O Tassiano, por exemplo, tanto faz para ele, pelo menos nos últimos jogos, jogar com os reservas quanto jogar com os titulares, ele sempre joga bem. Mas o não. Tardelli entrou nesse último jogo entre os titulares, tá? E nós falamos Contra o aqui... São Paulo, contra o Palmeiras, né? Foi uma decepção o Tardelli. Parecia sem vontade, sem movimentação. Mas enfim. Para mim, o jogo de sábado só serviu para uma coisa, para ter certeza que quem vai jogar contra o Atlético Paranaense é o PP. Não, mas pela escalação já dá para ver, né? Que o PP jogou só o quê? Meia hora, 20 minutos, sei lá. Porque não faz nenhum sentido o Tardelli jogar, né? Além de não saber o que faz dentro de campo. Ele não tem jogado pelo lado, né? Exatamente, isso aí. Não vai jogar o E o jogador que eu gostei, e gostei muito, e acho que ele deve estar pensando nisso, porque até em alguns momentos ele prendeu demais a bola e perdeu a bola para o prender demais e querer dar um drible quando podia ter dado um tapa para o lado. Mas acho que ele deve ter percebido que a chance dele no time do Grêmio é primeiro ou segundo volante. É ficar naquela posição, que é o Tassiano. Sim. É o Tassiano. Concordo contigo, ele cresceu naquela função, Eu gostei do Tassiano e me parece, posso estar equivocado, mas acho que, não sei se foi conversa com o Renato, se ele conversou com alguém, mas me parece que ele está querendo se especializar naquela posição ali, porque ele vê que ali ele pode ter uma chance, inclusive, de virar titular do Porque time do ele tem Grêmio. uma característica diferente, é legal isso. Tu falasse uma coisa que eu vim preparado para falar por coincidência. Não combinamos nada, né, William? Sim. Ele tem uma característica diferente dos segundos volantes que o Grêmio tem. Tanto o Darlan, digamos assim, quanto o Matheus Henrique, quanto o Maicon. Ele não é um jogador tanto de passe, embora ele passe bem a bola. Ele é um jogador parecido com o Edenilson do Força Inter. física. Ele até tem um pouco mais de drible assim, que o Edenilson, mas ele tem a mesma característica de infiltrar e de carregar a bola. E isso o Grêmio não tinha. Contra o Desde Atlético. que aquele rapaz foi para a Turquia, como é o nome dele? O Jair. Mas Que era um contra que tinha essa característica. Contra o Atlético Paranaense, ele fez o passe para o Luan. Não, por isso que eu digo, ele passa bem, mas a característica principal dele não é o toque, é a condução. E o Maicon entra, sai. Sim, e o ano que vem o Maicon, na minha opinião, já não será mais titular absoluto do Grêmio. Então a disputa me parece que vai estar em entre aberto. ele e o Michel. Tá, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quarta-feira, não se tem a certeza sobre a presença do Maicon por dois fatores. Bela pergunta. Ele está machucado, Física, não está 100%, e ele está pendurado. Vocês botariam o Rômulo ou o Tassiano? Rômulo não pode. Rômulo pode jogar. Desculpa, ele não podia Não jogar. pode jogar e não pode jogar contra o Flamengo. Acho que joga o Rômulo pelas circunstâncias do jogo. Colocaria o Romo também, porque pelo Grêmio ter Bola aérea. E o Grêmio ter a vantagem já, não precisa sair tanto para o jogo. Pode ter um volante que proteja mais a zaga para evitar justamente do Jeromel e do Kahneman ficarem tão expostos, porque o Atlético vai atacar mais, precisa atacar, e com isso solta um pouquinho mais o Matheus Henrique Não, também. e hoje é o momento do Rômulo, né? Ele jogou muito bem contra O o Michel vem Palmeiras. voltando de lesão, jogou... Tá sem ritmo, a gente percebe. Jogou Não, os dois, pode arriscar botar o jogou os Michel dois no jogos jogo completos, eliminatório. tanto contra o Atlético Paranaense quanto o São Paulo. Mas bem como o Tavares ressaltou, ainda não está com a embocadura necessária para o enfrentamento. O bote, aquele bote decisivo, O jogo eliminatório decisivo. desse. É o Romo. E o Romulo está na ponta dos... Ele está bem, o Romulo. O teu questionamento. Não, Diogo, o teu questionamento ele é bem O coerente. Tassiano não mudaria muito a característica Não, do não. Maicon e Matheus, né? Eu acho que se fosse um jogo onde o Grêmio tivesse que atacar ou fosse realmente impor o jogo, ter mais posse de bola, o Tassiano seria o mais indicado até. E eu vejo um argumento, Otávio, que é assim, além de todos esses aí que tu colocou, que eu falei ano passado aqui, que é a questão da bola aérea. O Atlético, apesar de que tá com a zaga reserva, aliás, um jogador, como é? Vamos do zagueiro? Robson Lucas Bambu. Halter. Bambu? Bambu, isso. Robson Bambu. Robson Bambu é Santos.
eles vão insistir porque tem lá Marco Ruben e tal, e é uma jogada que o Grêmio se revelou, assim, passou algum trabalho no início do jogo com o Palmeiras, depois recuperou. Então eu acredito que o Atlético, entre as armas que vai usar contra o Grêmio, uma das prioritárias vai ser essa. E o Rômulo é muito bom de bola. Vamos falar mais na projeção do jogo em seguidinha. E eu quero depois retomar com o Internacional, que surpreendeu, né? A gente pensava uma coisa aqui, ainda na sexta-feira, que o Internacional... Aliás, surpresa no Internacional não é novidade, vamos deixar por aí. Ó, lembrando para vocês que nós estamos também, além na NET para todo o estado, canais 24 e 524, nas nossas plataformas digitais, né? Para o mundo todo. Através do nosso site, rdctv.com.br, você acrescenta / ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site com a programação real-time e ininterrupta da RDC-TV. Se você preferir lives dos programas, inclusive ficando on demand para você assistir, se não puder assistir ao vivo, pode assistir mais tarde, em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no YouTube e no Facebook. Para todas elas, basta que você digite RDC TV Digital, ok? Sendo que no Facebook você manda o seu recado, como já temos aqui alguns recados chegando, tanto pelo Facebook da RDC TV, quanto pela minha Watch Party aqui, já temos os recados chegando aqui para a gente falar em seguida. E também temos o nosso WhatsApp, né? 999 33 98 94. 999 33 98 94 está ali com o Diogo Rossi. E lembrando que você acessando o Instagram, você confere também, agora já deve estar no Instagram, a nossa passagem aqui do RDC Esportes com o Paulo Brito, para comigo aqui no Virando o Jogo. Né? Você confere os bastidores da RDC TV. Bom, Internacional mudou o planejamento, teve uma desculpa, né, para a mudança do planejamento. Para mim soou, não sei se para vocês também soou como desculpa, ou é uma justificativa plausível? Para mim soou como castigo. Tá, a desculpa foi dada pelo Odair, no sentido de que, como não estão mais em 3 competições, apenas em 2 competições, pode ser mudado aquele planejamento que tinha sido feito anteriormente, só poupar um ou outro Embora jogador. a outra competição vai ser fosse ser só daqui a um mês. Não, e que para todas, tendo a outra competição, que era a Libertadores, na qual o Inter foi eliminado, não é? O jogo, na quarta-feira, sempre teve o time poupado antes. Eu só vejo uma explicação, Rogério, para isso. Eu não vejo como castigo também. Eu acho que tem que fazer uma leitura. É a leitura que eu fiz quando eu soube. Até estranhei. Eu estava num casamento lá, nem acompanhei, só vi a posteriori. É que o Internacional se deu conta, quer dizer, é bem fácil de se dar conta, de que o jogo de quarta-feira não é jogado. Não é jogo jogado. O Grêmio mostrou lá contra o Palmeiras, embora o Inter seja muito favorito contra o Cruzeiro, não dá para brincar com esse tipo de coisa, de competição assim que dá com pouco. Claro, não tem gol qualificado, eu sei disso. Se o Inter ganhar de 2-1, por exemplo, não faz, aliás, perder de 2-1 tem pênalti. Né? Não há uma eliminação, mas aquele jogo acho que acendeu um alerta. Então o Inter não podia se dar o luxo de, tendo a condição de ganhar de um Botafogo que é batível pelo time titular do Inter, deixar escapar esses 3 pontos que colocam ele ali pertinho dos líderes. Bem pertinho. E o grande ponto, né, Bavares, com o Inter já perdeu pontos demais dentro desse campeonato Não, brasileiro. mas não né? em casa, né? Não, mas num contexto geral. E em casa também, ele empatou com o Corinthians em 0-0. Mas esse aí não dá. O Inter não vai ganhar todas em casa. O desempenho do Inter em casa é top, top. Mas tem partidas. Só tem 2 empates, um no Grenal. Ok. E um com o Corinthians. Que poderia ter vencido a partida. O Internacional, pela desenvoltura e não é nem pela desenvoltura, mas especialmente pela maneira que jogou o Internacional. Aquela partida contra o Corinthians, o Inter foi indolente. Ele não queria estar participando daquele jogo. Mas, além disso, tem o jogo contra o Vasco da Gama, tem o jogo contra o Chapecoense, tem o jogo contra o Goiás. Esses jogos fora de casa. Tem diversos jogos onde o Internacional poderia, quem sabe, até ter mesclado o time e colocou a equipe reserva com um pensamento de
de que, não, os jogadores não vão aguentar, não vão suportar essa sequência de jogos E a desgastante. equipe reserva não deu o recado, não deu conta do recado. Não deu conta Agora, do eu fiquei recado. intrigado com a expressão que o Diogo usou, castigo. Por Pra quê? mim, castigo. Tu achou que o Internacional foi com tudo contra o Flamengo? Eu acho que fez o que o treinador pediu. Não, não acredito. Jogou o primeiro Também tempo para acho. garantir a desvantagem, Eu como não diz um acredito. amigo meu. Pra mim, Internacional foi indolente quarta-feira. Mas por quê? Por quê? Não tentou, Por quê? Mas por não quê? se dedicou a ponto. Não, tu tem que ver o mérito do adversário, cara. Pô, isso aí não... Eu penso no Mas, sentimento do bem, eu torcedor. respeito a tua... O sentimento do Tá, torcedor mas, era por quê? esse. Mas por que teria sido indolente o time? Qual a vantagem do time dos jogadores serem indolentes? Não tiveram vontade, fizeram o que deu. Não sei se o Inter chegou a fazer o que deu contra o Flamengo, tá? Acho que dava para ter feito mais, assim, um pouco mais de vontade, um pouco mais de determinação. E para mim soou como castigo, porque tava sempre. O Internacional jogou todas as partidas após uma decisão ou véspera de tal com o time reserva. Agora mudou. Eu vou continuar com o meu pensamento, que fecha em parte com o que disse o Bavaresco agora. Mas mudou por quê? Me Não, diz. mudou, Porque- não, porque não agora- mudou, não mudou o Internacional, É. Diogo, não mudou o Internacional. Mas acertar. O Internacional foi a imagem do seu treinador, aquilo que eu venho dizendo desde que o Odair assumiu esse ano o Internacional. Que eu falei, o Odair foi melhor para o Internacional o ano passado. Este ano, o Internacional seria melhor para o Odair. Então, o Odair tem pautado o Internacional naquilo que é melhor para ele. Ou seja, ele não se atirou para cima do Flamengo, porque se ele tomar 4, 3 ou 2-0 de novo, liquidava com o time do Internacional e para ele, treinador, iniciante, seria muito ruim. Ele amarrou o time do Internacional para ficar só na especulação de fazer um gol de bola parada como aconteceu, se desse um segundo gol então, e aí tentou Mas é que mostrar daí, um pra mim, arrojo. É que daí, se eu concordar contigo, né? faz menos sentido ainda eu ver o time titular em campo sábado. Mas não faz sentido o Mas Internacional. é que o amigo. risco, eu acabei de dizer aqui, Diogo... Qual era o risco dele no Brasileirão? Não, o risco era se afastar demais. É o que o Grêmio... O time titular do Internacional patinou pra ganhar olha do aqui, ó, o Botafogo. Grêmio está em duas frentes, forte, tá? E numa mas tu delas está fora. Tu acha que o Internacional jogou alguma coisa muito diferente daquilo que jogou contra o Botafogo, que jogou contra o Flamengo diante do Botafogo? Não. Não, eu não vi o jogo, eu não posso opinar, Não, mas não, eu mas sei, é. eu sei que se Não fosse com os é- reservas, É a pergunta retórica. Não jogou absolutamente nada. mas não jogando ganhou. Mas é Porque o Botafogo é muito mais fraco que o Flamengo. isso o Flamengo. concordo. E mesmo assim, Ainda perigou o assustou o Inter Internacional. várias vezes. Perigou, a defesa está fragilizada. Quando o jogo estava 0-0, quem tem a chance do gol não é o Inter. E é o O Botafogo. gol do Inter Botafogo. foi aos 40 e poucos, é isso? É o Botafogo. É uma bola no travessão do Luiz Fernando. Quem tem a chance de abrir o marcador é o Botafogo, não é o E Inter. não vamos esquecer que o Botafogo teve um gol anulado ainda, né? Que depois, aí é uma coisa que eu estava guardando para dizer, parabenizar o Alex Santana, que disse em entrevista para a TV que ele concordava porque ele sabia que a bola tinha batido na mão. Ele não ia se entregar, porque Mas- daí faz parte, Não, né? mas não dele. Sim, mas ele sabia Não, mas que a ele bola... sabia Não. que... Mas ele viu Sim, que a bola viu, bateu na foi mão. lá no início da jogada, ainda muito isso. antes. Daí ele pegou e disse, eu vi que a bola bateu na mão lá e tal, claro, não cabe a mim. Eu só acho Aliás, curioso uma né? coisa sobre esse lance, tá? Eu queria entrar nessa questão da arbitragem rapidamente. Embora tenha sido, eu acho que eu também concordo, foi igual aquele gol do Vasco anulado. Mas o Bandeira na minha opinião. O Bandeira tinha que ter marcado na Isso que eu hora. ia dizer. Os Bandeiras estão com medo. Como é questão de interpretação, mão é questão de interpretação. Quer dizer, na minha opinião é de visão. Mas os caras dizem que é interpretação. Porque às vezes tu faz assim, ó, e tem lance que o cara dá mão e outro... Mas ali, que aquela não coisa, tinha problema eu dele concordo. marcar errado não, ou é isso que eu tô certo. cobrando. Porque quando é o lance E de impedimento, a orientação pela própria utilização do VAR é que deixa o É lance que, na minha seguir. opinião, ele não Bem deu na porque verdade- não viu. Bem na verdade, eu acho que são em todos os lances, tá? Tem que terminar o lance para o bandeirinha erguer ou marcar uma falta. Porque, por exemplo... Mas ele ergueu depois? Não, depois Não, ele não é viu. que ele não viu. Esse caso ele não viu. Que eu acho que a diferença desse lance não é assim, o bandeirinha vai pensar num pensamento futuro de que a jogada pode ser em gol. É, Ali exato. era um lance claro de falta. Não sei se vocês O jogador chegaram a ver, não marca- claramente levanta eu o acho que braço para acertar a os bola. dois é lances- falta. marca- Tem nesse final de semana, só pra gente
Mas isso não é o problema maior, né? Não, Vamos combinar que tu o problema chamou- maior é a bola ter entrado Isso. na defesa do Não, Internacional. o gol de cabeça. Aliás, o gol de aliás. cabeça do Diego Souza. Pelo amor de Deus, Odair, o Wendel não dá mais. Não dá. No gol que é anulado, é ele que perde ali bizonhamente pro Diego Souza, bizonhamente. E o Não. segundo gol, Ele faz falta no Cuesta. falta no Cuesta. não não tem pode como. uma Agora, coisa dessa. Por que o Bruno não jogou? É chato o Diego Souza. Hein? né? Bom jogador, né? Por que o Bruno não jogou? Olha, pelo que eu sei, o Inter testou um time que queria mandar campo contra o Cruzeiro. Mas o Bruno deu coletivo hoje de manhã. Mas o Não, Bruno deu testou coletivo. um time Testou algumas opções pro com o jogo contra Zeca na Cruzeiro. direita. Isso. Eu já tô achando diferente. Ele O Bruno testou. jogou muita bola contra o Flamengo. pra mim, o Não, Bruno é ele titular testou o incontestável. Zeca. Ele testou o Zeca. Não, pode ser. Pra esquerda, Eu acho será? que ele testou o Zeca, mas- botou em jogo o Zeca para ser o substituto do Bom, Wendel. eu já não duvido de mais nada, né? Porque Pra eu dar tô um em ritmo casa, pra ele, porque eu pode tô ser. em casa sábado, tá? Ouvindo rádio e recebo que o Inter vai jogar com o time titular. Então eu não duvido mais nada. 6h30 da tarde. Ou seja, então, se o Zeca aparecer na esquerda depois de dizer 200 vezes que ele é lateral direito, eu não duvido mais Tu nada. está cobrando coerência do Internacional. Eu não falei aqui, o Internacional, que sempre pede Não, mas daí vai apoio. ser a primeira vez na vida que eu sou um defensor do Odair. Que o Que quê? eu vou achar ele completamente incoerente, porque... Mas tu já não achou incoerente ter botado esse time titular agora? Mas é que eu sigo achando que nem tudo que o Odair faz, ele faz. Tá, explica a tua frase agora. É aquilo que o Bruno Flores diz aqui toda vez que participa do programa. Eu não tenho certeza se todas as decisões finais são do Odair. Ah, bom, mas tudo bem. Mas aí nós vamos pegar vários treinadores que a decisão final, de repente, não é dele Mas se também. o Renato disser para... É que o Renato é difícil. Não dá pra colocar o exemplo do Teria que ter Renato. outro. Não dá. Luxemburgo, O talvez, Renato pode é outro ser? exemplo. Pode ser. Olha aqui, Se o ó. Luxemburgo disser pro... Pode ser. Tá bom. O Abel Braga. Eu vou contar uma historinha que eu já devo ter contado, não sei se faz tempo, mas contei nos meus programas já. Presidente Fábio Koff do Grêmio, treinador do Grêmio Luiz Felipe Scolari. Tá certo Espetáculo. que não era campeão do mundo pela seleção ainda, mas já era o Filipão. Final do Campeonato Brasileiro de 96. O Grêmio foi campeão? A Copa do Brasil foi em 95. Sim. Ele foi à final e perdeu pro Corinthians. Não, que 95. ganhou depois foi 97. Então 96. o brasileiro foi 96 e Isso. tá. Não ia jogar o zagueiro titular, né? Qual era a zaga titular do Grêmio? Me lembrem agora. 96, tu diz? É. Acho que era Adilson. E Rivarola? Não. Isso em 95. Acho que era... Olha, posso estar enganado, tá? Desculpe se eu estiver errado, mas... Acho que era Adilson e Mauro Galvão. Se não me engano, Não, o Galvão Galvão ainda foi quem jogou. Sim. Mas não Não, era. perdoa da final. Mas não era o titular, o Mauro Galvão. Ah, não. Eu acho que era o Rivarola ainda Talvez em 96. fosse. Mas quem E jogou a aí final não- foi o Galvão. Foi o Galvão. Mas aí é que vem a história. Tá? Quem jogaria, não quero dar o nome para não desmerecer, não desprestigiar, enfim, era um outro zagueiro. Tá? Que o Filipão gostava, porque era Imposição. zagueiro de imposição e tal. E todo mundo ficou apavorado. Não, o Mauro Galvão tá aí, tem que jogar tal. E aí levaram para o Koff. No primeiro jogo jogou o Rivarola, Portuguesa 2. Isso, e aí o Grêmio Rivarola 0. estava suspenso, não Eu podia acho que ele foi jogar. expulso, Era foi- isso aí, o foi- Rivarola isso não aí. pôde jogar. Isso aí. Aí ia jogar esse zagueiro, né? O Filipão treinou, inclusive, e tal. Aí falaram para o Koff. Sempre tinha uma reunião, final de tarde, na sala do Koff. E aí o Koff disse para o Filipão, falando sobre o jogo e tal, ele disse, o pessoal me disse que tu vai jogar com o fulano, né? Na zaga. É, presidente, porque o coisa está suspenso. Tal, é. Não Bom, seria, eu não prefiro, seria o Luciano? Eu prefiro, diz o presidente Koff, eu prefiro o Galvão. E o pessoal aí tem me falado que também prefere o Galvão e tal. Mas tu é o treinador, tu é que decide. Eu acho que aconteceu a mesma Jogou coisa. o Mauro Galvão. Eu acho que aconteceu a mesma coisa. Nessa história. Eu acho Eu assim, acho ó. que parte de uma resposta que o Odair e a direção tinham que dar para o seu torcedor, para que no jogo se joga com os reservas
E não ganha. E não ganha. É. E aí vai pegar o Cruzeiro, por mais que tenha uma vantagem, com a imagem do jogo contra o Flamengo, que foi uma imagem negativa no fim do jogo. Mas daí o ponto é o seguinte. Mas ganhou, pelo menos. claro. É o que fica o resultado no fim. Se ocorrer a desgraça na quarta-feira, que não me venham com a balela, com a desculpa de que que jogou jogou fim de semana. sábado e Mas a acabou desculpa tá pronta, desgastando para a quarta-feira. Mas tu tá Porque dando pronta já. Se a justificativa é que tem que dar uma resposta ao seu torcedor, não pode depois dizer porque mudou o planejamento para dar justificativa ao torcedor. deu a É uma desculpa falta pra de ele, velho. Deu a lógica desculpa. completa. Então não me venha com essa balela. A gente não quer que Com essa aconteça. balela eu não aceito. Pode A vir gente- qualquer desculpa, mas essa desculpa eu não vou aceitar. A gente não quer que aconteça porque todo mundo espera e acredita que o Inter vai passar para a final. Mas caso não aconteça, a desculpa tá aí. Tá, mas vamos passar agora para falar Tanto sobre os que- jogos de o quarta-feira. Inter- Vamos passar Tanto para que, primeira. só para concordar com o Otávio, tanto que, se for Grenal, provavelmente, aliás, seja qual for o jogo, eu duvido que o Inter no fim de semana... Jogue com Não, os é titulares. Mas serão duas competições. só. Grenal quarta-feira, confirmado à meia-noite. Sábado contra o São Paulo é Inter reserva e Grêmio e Cruzeiro fora. Não, você é não tem Grêmio dúvida. reserva. Não, Esquece. o Grêmio eu não tenho dúvida. O Grêmio vai manter o que é Se o o Grêmio se planejamento classificar Tu feito. acha que o final. Inter vai jogar com titular sábado Claro contra o que São não. Paulo? Claro que não. Mas aí Nas vai ter, vésperas do Grenal. vai ter que se explicar de novo. Não, mas aí a explicação vai ser que é mais importante. Eu já acho, Que é a final. eu já acho outra coisa. Eu já acho outra coisa, Por isso mas que eu vou vou na linha falar. de- Eu já acho outra coisa, vou falar depois. Né? Depois eu falo. Agora- Vamos lá. Olha aqui, ó. Na minha watch party, o meu sogro lá de São Paulo, coloradaço, bom programa a todos da bancada e ótima semana. O que eu vou falar depois, o Esteban Lebed, meu sogro querido, tu não vai gostar. Que esteve aqui, mas eu vou, que esteve aqui, inclusive, mas eu conversamos vou bastante. falar. O Paulo Andrade assistindo aqui nos ingleses, que maravilha. E ele convida, o Paulinho Andrade, convida para o terceiro encontro ex-atletas que vai acontecer agora nesse mês de setembro, sem ser neste sábado, que é dia 7, no próximo sábado, dia 14, lá no estádio do Aimoré, no Cristo Rei. Né? Dia 14, o Grenal, às 10 horas da manhã, e depois um grande almoço, né? Que terão a confraternização de todos esses ex-jogadores, como foi. O ano passado foi no São José, no Zequinha. Esse ano vai ser lá no Cristo Rei, no estádio do Aimoré. E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, então é muito fácil para poder ser aceito. Dia 14, a gente vai falar mais sobre isso, inclusive trazendo o pessoal aqui na próxima semana, que antecede a essa confraternização dos ex-atletas. Deixa eu ver quem mais está conosco. Humberto Claudino. É triste assistir o Galhardo e o Capixaba. Ele não gostou das atuações do Galhardo e do Capixaba. O Paulo Bom, se confirmado o Grenal nas finais da Copa do Brasil, qual time entra como favorito? Já vamos colocar a tua pergunta também. O Fernando Bresolim, triste é ser colorado. O Sérgio Luiz Rit Moreira está mandando... Obrigado quem? Obrigado Valência. Valência arrumou o time do Inter. Amém. Caso Patrick. Notícia. Grêmio jogando antes, pressão para o Inter no jogo seguinte. Isso é uma coincidência incrível, né? Que em todas as ocasiões... Nós falamos aqui. Foi falado, então estou vendo uma Nós olhada. falamos que o Grêmio se sempre jogando antes. jogasse antes, metia pressão de novo no... Só sobre essa questão No que Internacional. o Sérgio Luiz Rit Moreira falou aí, Explica aí, né? é que o Wellington Silva, ele tem que depor amanhã em Valência. Pela Na época verdade, que mais do que depois, ele tem que ficar à disposição. Isso, deve. ele fica à disposição também, né? Porque ele vai fazer parte do julgamento do período em que ele jogou o campeonato espanhol em 2010, 2011, né, no Levante. É uma questão de compra de jogos e campeonatos. Né, Manipulação. Pode manipulação ficar, de resultados. pode ficar fora do primeiro jogo da final também. Isso. É provável. Bom, vamos fazer um Só para o rápido intervalo. torcedor que possa achar estranho, Sim. o Inter tentou tirá-lo Sim, do depoimento, mas desse foi julgamento. impossível. Aí não tem. Aí é a justiça, É quando- espanhola e tem que respeitar. Quando é não tem convocação, o jogador pode ligar pro treinador, pedir, mas aí agora... volta. Que essa é uma convocação Aliás, diferente. É uma né? Não tem convocação um como. pouquinho Só para diferente. ficar no assunto jurídico, que nós já vamos Sim. passar para dentro do campo lá, e não tem nada a ver com a dupla Grenal, mas envolve um jogador que jogou no Grêmio. Esse caso envolvendo o volante Fernando aí,
que eu não sei quem acompanhou, né? É uma coisa de uma crueldade, assim, ó. É quase que não de parte do Fernando, mas com a participação dele. Da maneira como o Fantástico mas apresentou... é uma coisa quase psicopata, assim, ó. Mas da maneira como o Fantástico apresentou ontem a matéria, né? Não, mas eu li depois, eu li uma matéria acho que do UOL, não sei, e com base no que foi feita a investigação lá. Os caras foram, e aí inclusive foi colocada a culpa na imprensa, se vocês não tivessem vindo aqui já tinha saído o acordo. Sim, só que o acordo era 7 anos de cadeia pro cara. Mas tem fala do advogado dizendo, ele trouxe os medicamentos para a Rússia sem saber. Mas sem que saber. Agora não adianta porque não vai conseguir provar. Não, então... infelizmente ele tá ferrado. Agora, o que fizeram com ele, as pessoas que fizeram, e devem ter feito isso outras vezes com outras pessoas. Ele vai ter que assumir uma culpa para ter uma pena mais branda. É uma pessoa humilde, né? É sempre bom a gente frisar isso. A esposa ia ser cozinheira, faxineira lá da família do Fernando e ele ia ser motorista. Ela sugeriu se ele não gostaria de trabalhar lá e junto. E aí, enfim... Só sobre futebol, né? O Wellington Silva saindo não muda em nada, tá? Tá. Só como Já tá a manchete aí do Thiago. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos para projetar os jogos de quarta-feira. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. O Sérgio Luiz Kitmoré, depois ele falou no Valência, mas ele diz o Wellington Silva e Nico Lopes na quarta-feira, senão o Odair Hellmann coloca em risco todo o trabalho do ano e tal, mas ele já... O Wellington está fora. O Wellington está fora. O Nico deve jogar, acredito, né? Se não jogar o Nico... Fez um bom jogo no sábado, um jogador que, mais uma vez, né, mostrou que se ele joga um pouquinho mais por dentro, ele rende mais. Então, todo mundo sabe, né? Mas às vezes Quantas vezes foi dito isso aqui? Jogador por dentro, os gols que ele fazia mais um pouco atrás do centroavante, mais próximo, ajuda o centroavante, finaliza de fora. E aliás, o gol que ele fez foi muito... Vocês estão otimistas, não estão assustados com esse jogo de quarta-feira aqui em Porto Alegre? Vai ser muito difícil. Vou dizer o seguinte, eu acho o jogo do Inter difícil. Cruzeiro, o jogo eu vi ontem contra o Vasco, não achei nada demais. Eu acho que essa é a grande, me permita, é a grande vantagem do Internacional, que o Rogério Ceni não conseguiu ainda ajustar, mas já colocou um moleque lá que... Maurício, que fez o gol, inclusive, sim. 19 anos. Mas eu vou dizer o seguinte, pode soar estranho, tá? Mas eu acho o jogo do Grêmio bem mais difícil, por vários fatores. Posso elencar todos eles aqui, se vocês quiserem. Primeiro, para mim, de todos, a mobilização do Atlético é um fator para o Grêmio ruim. O Atlético, quando faz mobilizações, consegue levar um bom público, a torcida é chata, o estádio... Né, chato no bom sentido. O estádio é mais apertado, é uma coisa de enfrentamento direto. Outra, o Grêmio não ter Maicon e Everton é uma coisa que pesa. O Everton é o melhor jogador do futebol brasileiro e o Maicon é o cara que mesmo Mas o Maicon não é certo ainda. Mas... ele não vai estar 100%, então isso eu já acho que pelo resultado que o Grêmio já entra em campo, o Maicon deve ser poupado, até porque pode estar final uma semana depois. E o fato, e tem também que levar em consideração o fato que o Grêmio tem 3 jogadores pendurados, o Matheus e o Kahneman. Mas isso não influencia no resultado do jogo. Influencia, porque é inconsciente. Tu acha que o jogador entra em campo... E, vou esquecer que eu tenho 2 cartões amarelos e que semana que vem tem uma possível final. Mas isso vale para todos os pendurados que estão do Inter, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro. Eles não têm. Eles tinham e zeraram. É inconsciente, é uma coisa inconsciente, não é uma coisa que pese muito, mas inconscientemente tu sabe como é que funciona. O Kahneman já ficou fora da Libertadores da América, ele é maluco, mas é inconsciente a situação para os jogadores. Olha,
Eu acho um jogo bem difícil do Grêmio contra o Atlético Eu Paranaense. acho os dois jogos difíceis. Eu Não vejo temo pelo facilidade jogo alguma. daqui. Eu Acho que não- o Grêmio é mais difícil do que o Eu Grêmio. não temo pelo jogo lá, pela estrutura que tem o Grêmio já como equipe. O Grêmio se comporta tão bem fora de casa. Eu acho que e a personalidade de time do Grêmio é completamente E outra diferente coisa, da personalidade do Inter. tem vários fatores, né, Rogério? Primeiro, o time do Inter como time é melhor que o Cruzeiro. Então, já diferencia do confronto com o Flamengo, na minha opinião. Humilde. Segundo, o time do Grêmio não é só melhor, é muito melhor do que o do Atlético, mesmo com desfalques. Mesmo que, olha, se o público entrasse em campo, talvez ganhasse o jogo. Quem? Se o público entrasse em campo, talvez ganhasse o jogo. Mas o público não vai entrar. E mais, o terceiro fator que eu vejo é uma certa soberba do Atlético, que ontem, entre aspas, testou um esquema contra o Ceará, né, contra o Ceará, com 4 atacantes. Embora eu acho que não tenha... É uma soberba que é meio forçada a fazer. Mas né? embora na temporada jogou com Não, um eu time sei. bem eu ofensivo, sei. né? Não. Mas nenhum jogo decisivo ele jogou assim. Todos decisivos Não, ele perfeito. jogava com o Lúcio Gonzalez. Então ele vai ter que... Não, contra o Flamengo, justiça seja feita, ele jogou Mas com no 4... segundo tempo, acho. Não, com 4 avantes. Jogou com o Bruno Nazário, que é um atacante, jogou com o Cirino, jogou com Bom, então tá. o Rony. E jogou não, com o Matheus Bem. e não à toa classificou, né? Fez o gol no segundo jogo, que acabou classificando. Mas isso Mas o Grêmio que é que eu... tem que tomar 3. E tem mais. A vantagem do Grêmio é enorme. E tem mais. Já te passo a palavra. Para não esquecer, esse cara aí, esse que vai jogar o Bambu, esse aí pro Mafra... Robson. Cara, ele não pode ser melhor que o outro que já era ruim. O que saiu. Léo Pereira. Meu O Deus! Pereira é ok, eu não acho. O grande problema mas do Atlético é porque o melhor zagueiro que eles têm não pode jogar a Copa do grande- Brasil, né? E o Pedro Henrique. Bavaresco ressaltou muito bem, né? Os ques da não classificação de Grêmio de Internacional não avançando na Copa do Brasil passam por eles, passam pelos times de Grêmio Internacional. Não são os adversários. Se ocorrer alguma tragédia, seja no jogo do Grêmio ou seja no jogo do Internacional, são por erros da dupla Grenal. Se a dupla Grenal entrar focado, sabendo dos seus objetivos, sabendo da sua qualidade, que ambos têm, vão chegar à final da Copa do Brasil. Mas Eu o não temo Internacional, em nenhum Thiago, dos dois jogos, vou ser bem sincero, Eu não também. tenho temor Eu em concordo nenhum dos contigo. dois Não, eu jogos. temo. Não tenho temor no jogo Internacional Cruzeiro. Não, eu tenho pela bola até que o Cruzeiro vem apresentando, pra mim não E acrescentou. nem o Atlético fez E a tudo mesma aquilo coisa hoje, ganhou de 1 a 0 do Mas, Ceará. Não mas o tenho temor. problema que eu vejo, Thiago, eu respeito a tua opinião, mas eu considero, eu não tenho confiança no time do Internacional. O que eu vi do Internacional, não só diante do Flamengo, né, um time nervoso, o que errou de passes o Internacional no começo do jogo, nervoso, parecia um Mas time isso o Grêmio também temeroso, foi contra o Palmeiras. tá? Só que o Grêmio conseguiu, dentro do jogo, Não, se tudo recuperar. bem, mas o Grêmio- Ele errou muito passe naqueles primeiros 5 minutos. Mas o Grêmio estava lá fora, era o Grêmio... Sim, isso é verdade. É outra história, é Mas outro você sente a contexto. segurança nesse Cruzeiro? Eu sinto insegurança do Internacional. Como é que foi o jogo agora de Você acha que o sábado Inter pode contra o perder pro Botafogo? Mas como eu tenho convicção de que o Inter deixou escapar por ele, com todo o time do Flamengo, né, com toda a qualidade que tem o time do Flamengo, o Internacional podia ter feito um enfrentamento melhor com o Flamengo. Ah, sim, isso eu um enfrentamento melhor, mais parelho com o Flamengo. O primeiro tempo o Inter perdeu Sabe? todo. Perdeu todo. Porque é mata-mata, não é pontos corridos no campeonato que tu pode relatar. Não, é mata-mata. E eu tenho receio. Eu falei aqui da questão de personalidade. Eu não vejo o time do Internacional com uma personalidade postada, personalidade forte, como tem já o time do Grêmio. Ou seja, vamos usar uma expressão, eu não vejo o time do Inter cascudo. Eu não vejo Apesar o de time que do é Inter bem mais cascudo. velho que o time do Mas Grêmio. não vejo Como cascudo. média de idade, eu tô falando. Como time, não é só média de idade, porque não é, daqui a pouco o cara pode ter 60 anos e continuar Mas querendo sendo ou ruim. não, Rogério, passa pelo adversário. Eu não consigo sentir essa segurança no Cruzeiro. Por mais que eu concordo contigo. O Internacional, neste momento, é uma equipe O insegura. Cruzeiro é muito pior que o Botafogo, muito pior que o Não Botafogo. é. Em apresentação, Mas hoje... É, sei. não, mas como jogadores, né? Qualidade técnica, Sim, sim. Mas, é uma pergunta difícil. mas em jogo jogado, olha, o Cruzeiro não vem Botafogo, jogando nada. Uma É melhor que o coisa, Cruzeiro. uma Tanto coisa... que no Não como jogador, talvez como Campeonato time. Brasileiro, Como time. o Botafogo faz uma campanha bem Tá honrosa. Cruzeiro, O bem Botafogo é honrosa. bem treinado. Tem uma grande diferença, pra mim, disso tudo. Se tu me dissesse assim, ó, amanhã nós vamos jogar contra o Botafogo, semifinal da Copa do Brasil. Vai dar Inter fácil, brincando. Por quê?
Porque é um time mais técnico, o Botafogo, não tem enfrentamento. nem que seja na tem base uma da diferença de camisa que hoje. nem que Eu seja na nem base falei. da imposição, tu passa. Eu nem falei. Tu não tem um cara que vai decidir pra ti sozinho no Botafogo. Tem que ter um contexto do Cícero com o Alex Santana, com o Diego Souza, com o João Paulo pra dar certo. Se tu me disser assim, amanhã nós vamos enfrentar o Cruzeiro, semifinal de Copa do Brasil. Pois é, um pouco mais complexo, porque tu tem um cara que decide quando a bola tá queimando, que é o Thiago Neves. Tu tem um centroavante que a bola bate nele, faz o gol. Tu tem um cara que já ganhou a Copa do Brasil praticamente sozinho no Mineirão, fora de casa. Tá, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que difere o Botafogo e o Atlético Paranaense que o Grêmio vai enfrentar e que é o teu temor entre os dois jogos? Mas o temor, não tenho medo do Atlético Paranaense contra o Grêmio. Eu tenho medo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Discordo. Mas o medo que eu tenho é do Internacional. O meu medo do jogo do Inter é o Cruzeiro, não é o... Não, eu tenho medo é do Internacional. E a diferença entre os dois jogos que dá para fazer é que como o Cruzeiro perdeu só de 1-0 e uma vitória por um gol já leva para os pênaltis, o Cruzeiro não vai precisar se expor tanto, não vai poder especular um pouco o jogo para poder arriscar. Não, melhor ainda pro Internacional, o Inter odeia a especulação de jogo. E o Atlético Paranaense ao contrário, são 2 gols de desvantagem. Ele tem que entrar, se não sair para frente o Atlético Paranaense, o tempo vai passar e não vai fazer nenhum gol, não tem? E a chance de o Atlético Paranaense tomar gol do Grêmio também eu acho muito grande. Eu também acho. Porque aí faz o placar aumentar. É que eu acho, eu vou te dizer assim, o Diogo, o Atlético Paranaense, em todas as horas da verdade, pode ser que eu queime a minha língua, mas aí eu vou ter que chegar aqui na quinta-feira, ou quando eu vier, e dizer que queimei a minha língua, mas eu tenho que falar o que eu acho. Eu disse aqui que eu não acreditava muito no Grêmio contra o Palmeiras em função dos jogadores do Palmeiras. Mas eu disse e escrevi muitas vezes que achava a tarefa do Grêmio infinitamente mais fácil do que a do Inter. Não pela questão futebolística, mas pela matemática. E é o mesmo cálculo que eu faço agora. Pela questão matemática, mesmo o Atlético fazendo 1-0, ele vai ter que continuar esses pontos. Tu reduziu o futebol à matemática? Não, é que quando há muita semelhança no desempenho, ou quando o teu desempenho é melhor e tu ainda tem a matemática a favor, aí é muito difícil de reverter. Era o caso do Flamengo com o Inter. Não, tudo bem. Mas... Não, mas como eu penso, Rogério. Não, tu pode pensar diferente. Mas eu concordo contigo, o meu raciocínio também era igual o Grêmio ao teu, jogava por... só que não exclusivamente pela matemática. Não, tá, mas eu quis dizer que a matemática era o fator mais forte, porque o Flamengo, mesmo tomando um gol, ele não precisava se desesperar. E o Grêmio, mesmo tomando um gol, também não. Como ficou provado, tomou o gol, fez 2 e passou. Então, e agora a mesma coisa vale para o Grêmio. Ao passo que para o Inter, aí a situação é inversa. Difícil essa... Eu entendo. Não, mas eu estou raciocinando, eu não sou a mãe de Ná. Claro. Eu não tenho como adivinhar o que vai acontecer. Eu estou pensando por eu concordo contigo, só que o meu raciocínio, a base do meu raciocínio não é na matemática. No desempenho. O meu raciocínio é exatamente isso, é perfil das equipes envolvidas. Eu não chego a ponto, como eu fiz antes desse enfrentamento da Libertadores, que eu disse isso. Para mim, o Grêmio passava e o Inter não passava. Tu falou isso? Eu falei depois dos primeiros jogos, com o comportamento das duas equipes. Não lembrava. Inclusive, falei lá na SEG para o Otávio, eu falei isso no dia do jogo. Tá? O Grêmio passa e o Inter não passa. Por quê? Justamente pelo comportamento, pela estrutura. E o Grêmio foi muito provado na cara. Tudo bem, o Everton fez muita diferença, como vai fazer. E acho que qualquer craque faz. Mas... Agora, eu quero... Uma coisa é o que eu estou analisando e outra coisa é o desejo. O meu desejo, como era ter um Grenal na semifinal da Libertadores, o meu desejo é ter um Grenal na final da Copa do Brasil. É claro, evidente que eu vou torcer para isso. Mas eu... Agora a pergunta eu não posso me negar aqui. E posso te dizer uma coisa? A pergunta que já... Diga, por favor. Em termos de audiência, eu não tenho dúvida, tá? Ninguém vai falar isso, tá? Agora eu vou falar uma coisa... Em termos de audiência, é brincadeira. Não. Grenal, né? Todo o Brasil quer que seja Grenal. Não é só nós, não vai atrás. Como atração para a Globo, tanto que pela primeira vez na história vão transmitir os dois jogos. Como a Globo queria como atração para ela ter uma semifinal Flamengo e Palmeiras e pela competência do Grêmio foi lá e estragou a semifinal. Tá. Claro, mas isso quando armou, Bavaresco, não, eu não estou dizendo que está armado, eu não estou falando que está armado. Não, quando armou a possibilidade... Tu quicou, Bavaresco, agora aceita. Quando botou a bolinha ali quicando, agora toma, agora aceita. Quando armou a possibilidade disso, o que eu falei aqui? A minha expressão, vão nos dar a final da Copa do Brasil, mas não vão nos dar
para não dizer vamos tirar Sim. a semifinal da Libertadores. E aí, eu falei, só que Grêmio e Internacional vão ter que jogar muito para superar tudo. E o Grêmio fez isso. O Grêmio jogou muito para superar. E o Internacional, ao contrário, jogou pouco. Então ficou à mercê, deu de bandeja. Jogou o primeiro tempo muito mal. O Internacional não jogou o primeiro tempo. Administrou a desvantagem. Claro que a Globo quer, tanto que vai abrir a programação aqui da Porque RBS. assim, ó, em termos de audiência, Pô, tu vai ter um Grenal, é quase um Boca e River em termos de Brasil, tô falando de Brasil, tá? E aí tu vai comparar com o Atlético Proporção Paranaense é e mesmo. Cruzeiro, o Atlético Paranaense Não, e o mesmo que Grêmio fosse e um Cruzeiro. dos- mesmo Não, que fosse tô só um tirando deles. Tanto faz, Atlético e Inter, A ou minha Cruzeiro e grande Grêmio. dúvida- A minha grande dúvida, que eu acho que corrobora com aquilo que o Rogério está pensando, é que, de novo, o Internacional vai jogar depois do Grêmio, que é uma coisa que o Bavarezo já tinha falado aqui também no início do programa. bota pressão. Mas é que assim, ó, o Inter já sabe como jogar com essa pressão. Já jogou assim e foi mal. E... Não pode sofrer de novo dessa Não, mas eu acho Não, mas que o agora Inter- é mais Não, grave, mas porque eu- agora é uma final. Ah, não acho, mas porque eu acho que o Não, agora Inter- é uma final. Não, tudo bem, mas é que eu acho que o Inter já Nem tá entra em tendo. campo, já tá usando esse- o fraldão antes de começar o jogo, tá nem entra pra em mim, campo. assim, Mas tu Nossa, não concorda? Tu não concorda? Ó, serve pra mim. Vou pegar o chapéu e a Pega o fralda fraldão, e vou também, colocar. não. Pra mim serve. Os Pra jogadores- mim serve porque eu não tenho confiança nesse time Os do Internacional, cara. os jogadores do Inter que Ó, sabem. eu tô torcendo, mas eu não sou um torcedor comum de arquibancada. Desculpe o comum. Não é comum, é um especial. Eu não sou um torcedor de arquibancada. Mas eu o- tenho que ir por aquilo que eu penso. Pelo teu por Mas aquilo assim, que eu ó, analiso. o jogador do Inter. Sabe? Eu Não, tô torcendo, mas não, mas é- o Inter já enfrentou isso. Não, mas é, E daí? O jogo- é que essa questão da pressão Mas acho o que Inter não se pega. repete, amigo. Porque o Grêmio contra o Bahia e o Inter contra o Palmeiras, o Grêmio não jogou antes? Não, e outra, Isso os já jogadores do Inter. ocorreu, isso já ocorreu. Os jogadores eu do não Inter vejo, por essa eu não viram- vejo. A insegurança eu concordo que o Internacional oscila bastante, que o treinador talvez... Não, a única diferença, Não, Thiago. Não, isso Nessa já questão aconteceu. da pressão Porque não, os não dois- vai existir. Não, mas ela aumenta por uma razão. Porque agora já tem uma frente que o Grêmio abriu e o Inter não. Só por Não, isso. mas é que outra questão. Aí aumenta mas é a que os pressão. jogadores do Inter viram o Grêmio abrir essa vantagem de 2 gols pro Atlético Paranaense há 3 semanas. Eles sabem que Não, muito mas não é. provavelmente vai ter o Grêmio na final. Tudo bem. O resultado lá no Paraná vai ser a concretização de algo que eles já esperam. Ou eles vão surpreender que não, vai ser Grenal se a gente passar. Eles já estão esperando. Não, todo mundo tá achando. Exatamente. Para os jogadores não vai ser É, diferente. que o fator apoteótico da terça-feira da semana passada, ele não tem, né? Não existe esse componente. Porque era uma essa semana. situação De diferente. epopeia, Não tem. Sei lá, eu acho Sempre assim, que o pra Grêmio mim- foi derrotado. O né? jogador Pra do mim Inter não que faz estava lá diferença secando nenhuma. o Grêmio na terça-feira, deu o gol do Palmeiras, achou que o E Grêmio eu vou ia dizer fora. uma outra coisa aqui, ó. Pelo amor de Deus, tá? Grêmio Internacional, joguem tudo que sabem, porque tá tudo pronto pra gente trabalhar a partir de quinta. Tá Nós tudo estamos planejadinho matando. Tá Tem uns caderno 10 especial. dias já. Não, tem caderno especial na 0 Tem hora. caderno, aqui ó, vou contar aqui ó, tem caderno em jornal pronto, tem vídeo e não sei Eu o ouvi que dizer, pronto, tá tudo pronto. eu ouvi já. dizer que os jornalistas já estão com as perguntas da coletiva pronta para tudo Renato escrito, e Odair, tá tudo certo. Aquilo que eu digo assim, o mundo do futebol, porque a gente não pode ir muito a fundo isso. O mundo do Esse é futebol. o único lado ruim do jogo do Grêmio ser a 7, é esse, tu não consegue repercutir o adversário. É verdade. Tu vai Mas repercutir o quê, cara? O mundo do futebol, aquilo que paira, que a gente não consegue identificar muito, da mesma forma que já aconteceu negativamente para Grêmio e para Internacional, hoje a conjunção astral é para Concordo, Grêmio e concordo. Internacional. Os deuses do Então o mundo, futebol. todo mundo quer, quem tem direito de transmissão, quem organiza a competição, tá tudo querendo, tá? Só tem que Grêmio e Internacional minimamente fazerem as suas partes. É só isso que tem que fazer. A única coisa que o Grêmio precisa fazer é não repetir o que fez em 2016, ou seja, faz tempo. Tomar 3 gols pra alguém. Dá para dizer que o De Grêmio diferença. aprendeu, né? E o time ainda era reserva do Grêmio. Então, Como é que é? A última vez que o Grêmio tomou 3 gols de diferença com um adversário foi em 2016, com o time reserva. Tá, mas que jogo foi esse que eu não lembro? E contra o 2016 não, 2017, contra o Santa Cruz, 5-1. Tá, mas era time Ah, reserva. sim, Time reserva. Então, não, mas- naquele potreiro. Para o Grêmio ser desclassificado, Naquele eu tô dizendo. Não, teve contra o Esporte, não foi 3x0? 4x3. 4x3. Não, aqui na Arena. Aqui na Arena. Ah, o da Arena, não. Mas foi assim- antes, foi antes. Não, e foi na Arena. Ele tá se referindo fora de casa. Acho que Um goleada grande- fora de casa faz tempo. Um grande abraço pro meu primo Emerson do Amaral, dizendo ótimo programa, primo.
O Argel aprontou mais uma aí. O que foi que o Argel fez? Aprontou. Conta aí. O Argel, ele se reuniu com membros de torcida organizada lá do CSA. E junto com ele estava o diretor de futebol da equipe do CSA, o Fabiano Melo. E eles estavam lá relatando as dificuldades de disputar uma primeira divisão, as dificuldades que o CSA tem dentro do campeonato brasileiro. E para se referir a essas dificuldades do começo de trabalho que o Argel vem tendo na equipe de Alagoas, ele relatou o seguinte: olha, tem que entender que eu cheguei durante o trabalho, o planejamento foi montado da maneira errada, contrataram muitos cabeças de bagre como jogador de futebol e o diretor de futebol ao lado acompanhando. Mas o problema não foi estar o diretor de futebol ao lado, o problema é que foi os membros da torcida organizada gravaram este bate-papo, que era só entre diretor de futebol e membros da torcida organizada, e publicaram. Mas já não aprendeu nada com essa história de áudio, né? Que figura. O Argel do Trator voltou a atacar. O Argel é um baita de um cara, gosto muito do Argel, mas ele fala às vezes os negócios que é contra ele mesmo. Mas enfim, olha aqui, vamos a um rápido intervalo, a gente volta para falar sobre um enfrentamento importante, né? O Juventude pode ser o melhor dos nossos gaúchos na Série C hoje, nesse mata-mata, buscando a Série B. Circuito de palestra Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e Rossandro Klingen. Mais informações no Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. Realização FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Mensagens do Banrisul e do Sesc, já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Mais informações no Sesc de sua região. Bom, finalzinho de programa, só repassando, o São José teve um resultado que pode ser considerado ruim, né? Empatou em casa com o Sampaio Corrêa. Mas é que o Sampaio Não tem saldo Corrêa... desqualificado? Tem. Então? Não tem saldo qualificado, não. Não tem. Não, saldo Não qualificado, tem? não. Ah, que não, pena. Tá, então retiro o que eu disse, foi ruim. Não tem. Pensei que tinha. Ruim, vai ter que vencer lá ou segurar o empate. Pior é o Ipiranga. É que o São José não jogou, né, uma partida que pudesse... Ele teve 2 chances de gol. Que pudesse se queixar do resultado. E aí é que é... Mas tu não acha que fora de casa ele pode ser perigoso? O grande ponto para o São José é que o São José, das equipes classificadas às quartas, foi a equipe que menos perdeu. Só perdeu 2 dentro da Série C, né? Pode ser que É uma o equipe Sampaio... bastante competitiva, Perdeu né? uma fora só, se não me engano, né? Acho que sim. O Sampaio Corrêa queira vencer lá em São Luís, né, no E Maranhão, se joga. e venha e abre. E o Ipiranga, sim, o Ipiranga jogou muito mal, né? 1-0 foi barato. Perdeu de 1-0 para o Confiança, né? E aí, agora é legal. Mas o Ipiranga é bem forte dentro de casa. O DAZN, que é esse site que está transmitindo a Série C, a exemplo do que aqui na RDC, por exemplo, nas nossas plataformas digitais, os programas ficam on demand para você assistir a hora que quiser. Eu assisti primeiro o jogo do São José e depois fui assistir, porque estava lá, tinha ficado gravado na íntegra o jogo do Confiança com o Ipiranga. Então o Ipiranga vai ter que realmente forçar mais, né? Forçar mais o jogo em Erechim. Mas hoje... o Ipiranga é forte lá, Rogério. Eu acho... Não vai ser fácil, mas é possível. Tomara. E o Juventude hoje pega, me parece, o time mais fraco desses aí, o Imperatriz, não é? E se conseguir... Acho que o Juventude sobe, Rogério. Eu também acho que o Juventude sobe, mas tem que confirmar, né? O Ipiranga no Colosso da Lagoa tem que fazer o que fez tradicionalmente contra todo mundo na Série C. Eu não acho impossível, não. Na Série C. 1-0 aquele, né? Para levar o jogo e tentar esse penal. penal. O Fidelis volta, né? No jogo de volta agora do Confiança contra o Ipiranga.
E o São José é mais difícil um pouquinho, né? O caso do São José é porque não ganhou em casa. Aí o Juventude eu acho que depende muito de hoje, mas está praticamente consolidado para subir, né? E na Série B perder. o Brasil perdeu para o Bragantino, né? Resultado normal. O Bragantino é muito fora forte. de casa. É o líder. Nos primeiros né? minutos, uma pressão. Não, até resistiu bem, empatou o jogo, foi o resultado normal. Até que o zagueiro que fez o gol da vitória contra a Ponte Preta, em Pelotas, fez o primeiro contra. Deu azar, o goleiro azar. deu rebote. Mas, de qualquer maneira, o Bolívar acho que tem que arrumar o outro lado da defesa do Brasil. Enfim. O Brasil fica, né? Para a gente encerrar, o João Feijó, o Everton é desfalque, mas o Maicon fora é reforço. João, tem muita gente que fala isso, eu não concordo. O Júnior Imperador Brito. Desculpa, não sei se é novidade para vocês, os árbitros da partida. As partidas de quarta, não estavam definidas. Rapidão, né? vamos lá. Wagner do Nascimento Magalhães para Atlético Paranaense e Grêmio. O VAR é o Braulio da Silva Machado, Santa Catarina. E o Inter é Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, com Rodrigo de Amaral, também de São Paulo, no VAR. O Júnior Imperador Brito, esse Maurício do Cruzeiro, o Grêmio queria por negócio do Guilherme, aquele que jogou no Botafogo e hoje está no Sport Recife. Isso. Verdade. É isso aí. E Cícero Chemin, 30 anos da Copa do Brasil do Grêmio. É hoje? Isso, 30 anos da primeira Copa do Brasil, de 89. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês e dos participantes aqui do nosso debate. Nós voltamos amanhã, né, a partir da 13h, logo depois do RDC Esporte, que tem a apresentação do Paulo Brito. E hoje à noite, 9 horas, tem o Dois Toques com o comando do Cadu Oliveira, tá certo? Até amanhã, muito obrigado.